Olá meus amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e a partir de agora, além do acompanhamento do nosso podcast pelo iTunes, você pode encontrar também alguns vídeos sobre odontologia no nosso canal. Então se inscreve aqui em alguma parte, tem algum link para se inscrever no nosso canal e a gente vai discutir alguns assuntos relevantes da odontologia, começando hoje com pacientes diabéticos e odontologia. Bom, cada vez mais comum o atendimento a pacientes diabéticos no consultório odontológico. Antes de falar um pouquinho dessas repercussões do atendimento a esse tipo de paciente, eu queria relembrar o que é diabetes. Bom, você sabe o que é diabetes? Dá tempo de procurar no Google. Vai lá que eu estou esperando. Procurou? Achou? Então, diabetes, hoje em dia, ela não é considerada uma doença com apenas um tipo de fator, é uma doença multifatorial que representa aí como característica clássica o aumento da quantidade de glicose na circulação sanguínea. Esse aumento da glicose ele pode acontecer tanto pela capacidade do pâncreas de produzir insulina tenha diminuído, ou o pâncreas ele pode ter parado completamente de produzir a insulina. De uma maneira geral, antigamente se classificava o paciente diabético como insulino dependente e não insulino dependente. Então aquele paciente insulino dependente que hoje a gente chama de tipo 1. O pâncreas desse paciente parou de produzir insulina, consequentemente, a concentração de glicose na corrente sanguínea ela é mais elevada. E o paciente tipo 2, que seria o não insulino dependente, esse paciente, de uma maneira geral, teve, dentro do contexto que envolve aí obesidade, que envolve sedentarismo, que envolve acúmulo de tecido adiposo, já falei obesidade, né? Antes disso eu não sou diabético, tá? Que envolve também aí uma má alimentação. Esse acúmulo de gordura, de uma maneira geral, ele diminui a ação da insulina, então acontece a resistência ao hormônio. Então o pâncreas ele pode até produzir numa concentração normal ou uma concentração reduzida, mas a ação da insulina ela não acontece como deveria. E aí o paciente ele desenvolve um excesso de glicose na corrente sanguínea. Essa glicose ela vai ter que ser eliminada através da urina. Por isso que um dos sintomas característicos é a poliúria. O paciente tem muita vontade de urinar. Um outro sintoma característico exatamente causado por esse aumento da vontade de urinar, por eliminar mais água, é a polidipsia, muita vontade de beber água. Então ele elimina a glicose com água e tem que repor de alguma maneira. Como a glicose também não consegue penetrar nas células e nos tecidos para produzir a adenosina trisfosfato, a energia, né? Lembra de todo aquele processo, glicose mais oxigênio reagem para dar gás carbônico, água e ATP, de uma maneira bem simplista, tá? Como a glicose ela não está mais atuando ali dentro da célula, também bastante reduzida, esse paciente ele sente muita fome. O organismo sente a necessidade de colocar mais glicose para dentro. Então, poliúria, polidipsia e polifagia seriam os 3 P's característicos do paciente diabético. Além disso, esse paciente ele pode se sentir ali com cansaço, pouco ânimo para realizar suas atividades diárias. Como é que a gente diagnostica o paciente diabético na clínica odontológica? Muitos pacientes são subdiagnosticados porque esses sintomas característicos podem não acontecer normalmente num paciente que a glicose está bastante elevada. Então, no nosso pré-operatório em odontologia, através da solicitação de um hemograma, um coagulograma e a glicemia em jejum, a gente consegue identificar um paciente diabético. Como é que eu leio aquele exame da glicemia em jejum para identificar meu paciente diabético em odontologia? Vamos lá. Na glicemia em jejum, o ideal é que a glicose do paciente ela dê até 99. Se eu tenho valores entre 100 e 125, a gente considera o paciente pré-diabético. Valores acima de 126, sendo que esse exame tem que ser repetido em outra oportunidade, em outro dia, outra semana, a gente confirma aí o diagnóstico de um paciente diabético. O grande problema está aqui naqueles pacientes pré-diabéticos que estão lá entre 100 e 125, eles têm até 30% de chance de se tornarem diabéticos, mas também tem 30% de chance de voltar ao padrão de normalidade.
Então não existe hoje um controle eficaz da doença do diabetes se esse paciente não procurar um nutricionista para fazer uma adaptação também nutricional, tá? O hemoglicoteste, aquele furinho lá que se dá no dedo para identificar esse paciente, os valores deveriam dar até 200. Então, se eu fizer aquela glicemia capilar a qualquer momento do dia, esse valor deveria dar abaixo de 200 para eu considerar o paciente dentro de um padrão de normalidade. Repercussões para o atendimento odontológico a um paciente diabético. Vamos ter muita cautela durante o atendimento a esse paciente, principalmente com relação ao controle de infecção e a resposta cicatricial desse paciente. De uma maneira geral, são pacientes mais propensos a processos infecciosos durante uma extração ou após uma extração. Então a gente deve ponderar aí a utilização da profilaxia antibiótica e da própria antibiótico terapia. E uma complicação muito comum do paciente diabético, que é a sexta mais comum complicação do diabetes, é a doença periodontal, a periodontite. De uma maneira geral, o excesso de glicose ela aumenta a quantidade de bactérias do grupo vermelho, os periodontopatógenos, e esse paciente tem uma chance maior de desenvolver a inflamação crônica do periodonto. Então, encontrando um paciente diabético na clínica odontológica, o ideal é que se faça um exame periodontal com maior atenção para identificar aí bolsas e focos de doença periodontal. Pacientes diabéticos não compensados também têm uma chance maior de desenvolver lesões do tipo fúngicas, né? Então, pacientes que usam prótese principalmente, a gente consegue perceber com uma maior probabilidade aí a infecção por cândida. Pacientes também têm uma chance maior de desenvolver infecções virais. Naturalmente, a diminuição da produção de saliva, a sensação da boca seca, a xerostomia, pode acontecer também com pacientes que utilizem hipoglicemiantes. Então, é interessante que, antes de qualquer procedimento cirúrgico, se faça solicitação de uma glicemia em jejum para verificar se o paciente está dentro do padrão de normalidade para que a gente possa realizar o procedimento com segurança. Bom, a gente deu uma pincelada geral nesses cuidados aí com o paciente diabético. Voltamos no nosso próximo programa falando de algum tema relevante da odontologia. Aceitamos sugestões através do odontologiacast@gmail.com. Lembra que o nosso site www.odontologiacast.com.br a gente coloca todo o material produzido para você, além de artigos em texto, como artigos e como manuais que a gente está produzindo continuamente, tá? Um abraço, até a próxima, tchau!